Boa tarde, meu povo. Ontem eu vim aqui e perguntei se vocês achavam que a vitória de Davi contra Golias foi por capacidade e inteligência ou se foi apenas um milagre. E muitos responderam aqui que foi um milagre. E eu preciso te dizer aqui que não, essa vitória não foi apenas um milagre. Ela era sim totalmente possível acontecer. Muitas vezes a gente passa por lutas na nossa vida e as pessoas falam que a gente tem que ter fé e acreditar que o milagre pode acontecer, que vamos conseguir vencer na vida como Davi também venceu, porque um milagre aconteceu. E ficamos parados esperando o milagre acontecer na nossa vida, como aconteceu na vida de Davi. Mas aí tá o grande problema. Então vamos para fatos. Sim, Golias ele tinha quase 3 metros de altura, era considerado um dos grandes campeões e ele vinha com suas armas, ele vinha com espada e com uma lança, com toda aquela armadura. Mas o que ninguém repara é que Davi, além de ser um pastor de ovelhas e cuidar do rebanho do seu pai, ele relata de já ter vencido ursos e leões, já ter golpeado eles e livrado as ovelhas das garras dos mesmos. Ou seja, Davi, ele tinha inteligência e capacidade, sim, principalmente a manusear a sua arma. Porque como muitos acham que era inferior a uma espada, mas em uma batalha à distância, a funda ela tem muito mais eficácia do que uma espada. Porque a espada ela precisa do contato, a funda não. Mais uma coisa curiosa, Golias quando vê Davi vindo, ele debocha, ele fala se eles acham que ele é um cão para mandar alguém sem armadura e com pedaços de pau, ele fala pedaços no plural, mas não, Davi não ia com vários, ele ia apenas com a sua funda e com o seu cajado, que era apenas um, e aí prova mais uma coisa, por que Golias tinha aquele tamanho tão grande? Ele provavelmente sofria de uma doença chamada agromegalia, que é uma doença que é uma produção excessiva do hormônio de crescimento. E essa doença também pode causar um problema na visão por causa da glândula. E essa visão, ela é afetada, fazendo com que a pessoa veja duas coisas ao mesmo tempo. A gente chama de diplopia, que é a visão dupla. Em vez de ver uma, você vê duas. E aí isso prova o porquê que ele fala dessa forma com eles. Você pergunta pra mim, tá bom, Priscila, entendi todos esses pontos, mas então você tá falando que Deus não poderia estar ao lado dele, abençoando, ajudando. Sim, eu acredito sim. Eu acredito que Deus estava ao lado dele. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. Deus, na sua grande sabedoria, vendo esse grande inimigo, você acha que ele mandaria pra essa batalha alguém que não soubesse ou que não tivesse condições de vencer? A lição que eu tiro de toda essa história qual é? É que sim, devemos ter fé, devemos acreditar que o milagre pode acontecer, mas também devemos fazer a nossa parte, devemos nos capacitar, buscar conhecer a nós mesmos, saber quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas forças, quem é o nosso inimigo, quais são as fraquezas dele, de que forma que ele me aflige. A gente tem que conhecer, seja um inimigo como pessoa, seja um inimigo como uma emoção nossa, que às vezes vai nos afligindo, ou uma situação. De que forma essa situação me afeta? Mas o que eu tenho dentro de mim que eu posso usar para combater? Outra grande lição, Davi não foi até Golias como ele queria. Porque se ele fosse até o terreno do inimigo de Golias como ele queria, provavelmente ele iria morrer. Afinal, ele não tinha tamanho, ele não tinha força, ele não tinha as armas que precisaria para estar lutando, mas ele com a sua total inteligência usou aquilo que ele tinha de melhor, e é assim que a gente deve agir na nossa vida. E essa semana conversando com a minha mãe, explicando um pouquinho sobre a mente, procrastinação, como funciona, tudo que eu tenho aprendido e buscado, ela me fez uma pergunta, ela falou, então quer dizer que o meu maior inimigo sou eu mesmo? Eu falei, sim, e isso tem o seu lado bom, porque nós não temos poder de mudar o outro, mas nós temos poder de mudar a nós mesmos. Então, vamos buscar a nos conhecer, conhecer o que nós sentimos, conhecer nossas emoções, conhecer como podemos lidar com elas, como podemos lidar com o ser humano. Isso é rico, isso é libertador. Então, busque sim se conhecer cada dia mais, se aprimorar e estamos aqui. Tá bom? Uma ótima tarde para vocês, espero que vocês tenham gostado.